Galera, nos anos 90, quantas vezes a gente tava assistindo um filme e de repente alguém mandava essa frase? ¡Miren, miren! ¡Allá! ¡Viene una tormenta! O que foi que ele disse agora? Ele disse que vem vindo uma tempestade. Eu sei. Eu sou o tipo de cara que quando tá assistindo um filme costuma prestar atenção nos detalhes. E muitas vezes nos filmes do Exterminador do Futuro, como vocês viram aí, mandava essa frase aí, né? Tem uma tempestade vindo aí. Não só nos filmes do Exterminador do Futuro, mas em muitos outros, a gente acabou vendo essa mesma frase, né? Tem uma tempestade vindo aí. E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês, pois tem uma tempestade vindo aí, e essa tempestade se chama El Niño. Na verdade, ela já começou, mas ela vai tender a se intensificar daqui até o final do ano e início do ano que vem. Neste vídeo aqui, eu quero falar com você sobre o que é o El Niño, o que causa o El Niño e algumas providências que você pode tomar de acordo com a região do Brasil onde você vive. E também quais são as consequências do El Niño para o Brasil e para o mundo. Se você tem interesse nesse assunto, então fica aí até o final do vídeo, beleza? Até depois da vinheta. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês a respeito do El Niño é o meu propósito de eu estar fazendo esse vídeo. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui para deixar você, cidadão, alarmado, para deixar você estressado, para deixar com você com síndrome do pânico, nem com nada disso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para deixar você sob alerta, deixar você sob alerta, preparado, para que você possa se preparar. Veja, se você está na casa de um amigo e um amigo seu chega para você e diz assim: Ei, fulano, olha, tá chovendo, pega ali um guarda-chuva. Ele não tá falando isso aí para deixar você estressado ou com medo, ele tá falando para você se preparar, para você pegar um guarda-chuva, colocar, porque se você estiver usando um guarda-chuva ou uma capa de chuva, você não vai se molhar tanto, entendeu? Não tem aquele ditado que dizem, né, que sai na chuva é para se molhar. Pois é, mas se você tiver um guarda-chuva, você vai se proteger, não é mesmo? Então, na verdade, eu estou fazendo esse vídeo aqui por uma questão de precaução. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Não é para você ficar ansioso nem com medo, é para você ter precaução, se preparar para essa grande tempestade aí, tá? Então, antes de eu falar sobre o que você tem que fazer, eu vou tentar resumir o máximo possível aqui. Eu fiz uma colinha para vocês aqui, tá? No Gemini, eu vou passar para vocês, tá? Dá uma olhadinha aí. O El Niño é um fenômeno climático natural que acontece quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Central e Oriental, perto da costa do Peru, ficam mais quentes do que o normal. Esse aquecimento mexe com a circulação dos ventos e muda completamente o padrão de chuvas e temperaturas em várias partes do planeta. O que ele provoca? Os impactos variam bastante, dependendo da região. Aqui no Brasil, ele costuma bagunçar o clima de duas formas principais: seca grave no norte e no nordeste. As chuvas diminuem drasticamente, o que afeta os rios da Amazônia e a agricultura no semiárido. Chuva em excesso no sul aumenta muito o risco de enchentes, tempestades e prejuízos nas lavouras da região sulista. Calor acima da média. O sudeste e o centro-oeste costumam registrar temperaturas mais altas que o normal durante o inverno e a primavera. Impactos no Brasil e no mundo. Além do Brasil, El Niño provoca secas históricas na Austrália e na Indonésia, enquanto causa chuvas torrenciais e deslizamentos de terra na costa oeste das Américas, como no Peru e no sul dos Estados Unidos. Como o oceano libera muito calor para a atmosfera, os anos de El Niño forte costumam quebrar recordes de ano mais quentes da história globalmente. Agora vamos para outra parte. O que é que a gente pode fazer? Então eu vou dividir aqui o Brasil em dois. Então tem o Brasil que vai sofrer com calor e com estiagem de chuva, e vai ter o Brasil que vai sofrer com frio, cheias, inundações, granizo, gelo, tempestades, esse tipo de coisa, tá? Então vamos começar pelo Rio Grande do Sul, que é o lugar que já está assim, sofrendo com chuvas, tempestades, gelo e essas coisas, tá? Geadas, ciclones, esse tipo de coisa. O que é que se pode fazer aí? Primeira coisa que vocês precisam fazer é construção de estufas gigantes. Então eu sei que isso já tem, mas tem que construir mais estufas, porque nas estufas você vai ter clima artificial, você vai ter luz artificial e você vai abrigar as lavouras dos climas extremos aí do Rio Grande do Sul, porque tem muita lavoura se perdendo por conta da questão das geadas. Então seria muito bom o governo liberar um subsídio ou um financiamento para as famílias que são produtoras, entendeu, de lavouras, para construir essas grandes estufas para abrigar a estufa dessas pessoas, abrigar a plantação dessas pessoas, para salvar a plantação das pessoas aí no Rio Grande do Sul, porque dentro da estufa
estufa, você vai ter um ambiente artificial onde você vai conseguir preservar as plantações, tá? Então essa é uma das coisas que as autoridades precisam fazer no Rio Grande do Sul. Outra coisa, eles precisam construir abrigos em zonas seguras. Outra coisa, construir uma frota de veículos, de ônibus, por exemplo, para transportar as pessoas em momentos de grande chuva, de inundações e de cheias, para esses abrigos seguros. Já tem abrigos, já tem lugares prontos para levar as pessoas para esses lugares aí em momentos de cheia, de inundação, de enchente, durante grandes chuvas, tá? Outra coisa que vocês podem fazer, existem plataformas de vendas online que vendem botes salva-vidas, tá? Não dependa do seu governo, não dependa da sua prefeitura para salvar você. Então, se você tiver um bote dentro de casa para poder escapar a uma chuva, é uma coisa boa, e ajudar outras pessoas é uma coisa boa, tá? Então, em plataformas de venda online como Shopee, Mercado Livre, você vai ter bots que vão de R$ 600 até mais de R$ 3.000, que são bots que tem 6 lugares, até uma cobertura sobre o bot tem, tá? Tipo um telhadozinho sobre o bot também tem. Então você pode adquirir esses bots financiado pelo cartão de crédito ou de outras formas aí qualquer que você possa utilizar, entendeu? Então se você puder adquirir um bot salva-vida é uma coisa boa, principalmente aí no Rio Grande do Sul, que tem sofrido com grandes chuvas e com cheias inundações, né? E quase enchentes, beleza? Outra coisa que o governo pode fazer para ajudar vocês, um financiamento, um subsídio, um financiamento de construção de andares extras para casas em lugares que têm sofrido com enchentes, tá bom? Então encher o térreo, se você tiver um primeiro andar, você consegue escapar. Se encheu no primeiro andar, se tiver um segundo, você consegue escapar. E assim por diante, entendeu? Então, se o governo promover um projeto onde existe um financiamento a longo prazo, vamos supor, de 30 anos, onde as parcelas podem caber dentro do seu orçamento familiar, para que você possa levantar um andar extra na sua casa, seria uma ideia muito legal do governo. Então, eles poderiam criar um projeto de financiamento de construção de andares extras, abrigos para poder receber as pessoas, já ter abrigos prontos para receber as pessoas, e uma frota de ônibus e de veículos preparados para tirar as pessoas das zonas de perigo e já levar para os abrigos em momentos de grandes chuvas e inundações. E em relação aos climas extremos, um financiamento do governo para a construção de grandes estufas. Agora, em áreas em que se faz calor e vai ter estiagem, o que é que a gente pode fazer? Copiar o exemplo do Oriente Médio. Então, no Oriente Médio, em lugares como a Arábia Saudita e Israel, eles também sofrem lá com o calor e também com a estiagem de chuvas, mas eles aprenderam a tirar a água do mar e convertê-las em água potável e distribuir para a população. Então, as autoridades do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste podem investir na construção de centrais de dessalinização da água para tirar a água do mar, convertê-la em água potável e distribuir para as pessoas da cidade, para as pessoas do campo e também para as barragens. Tem que se construir um grande projeto arquitetônico de canalização da água para poder distribuir para todas essas regiões. E dessa forma você diminui o impacto da estiagem das chuvas, construindo centrais de dessalinização da água para distribuir a água para o meio urbano, para o campo e também para as grandes barragens. Então, dessa forma, você canaliza a água do mar tratada em água potável, você manda essa água para as barragens, você manda essa água para os municípios, você manda essas águas para todos os estados, e assim você abastece estado, você abastece município, você abastece o campo e você abastece as cidades com essa água tratada nessas centrais. Então tem que se copiar esse exemplo. Outra coisa, em relação a você, pessoa agora, cidadão, o que você pode fazer? Se você é uma pessoa humilde, de condições simples, e que não tem condições de comprar um ar-condicionado ou um ventilador, ou só um ventilador, então você pode aprender a baixar a temperatura da sua casa de forma artesanal. Olha o vídeo desse cara aqui, ó. Ele está ensinando como você fazer isso, como você baixar a temperatura da sua casa de forma artesanal. Então você pode aprender isso na internet, você pode pesquisar aí como baixar a temperatura da casa de forma artesanal, técnicas artesanais para baixar a temperatura da casa, entendeu? Em momentos de calor. Então isso pode minguar, isso pode ajudar a diminuir os efeitos do El Niño. Imagina que o El Niño, tá ligado? Ele é como um boxeador, ele é como um Mike Tyson, ele tá vindo dando socão contra o Brasil. Mas se você botar um escudo na frente, um escudo da prevenção, você consegue diminuir o impacto desse soco que o El Niño tá trazendo. Então nas regiões que vai fazer muito calor e vai ter estiagem, centrais de tratamento de água para converter a água do mar em água potável e distribuir para todos os meios, urbano, campo e para as barragens, e desse jeito você supre a população, e desse jeito você combate a questão das estiagens, entendeu? De chuva e de seca, e a construção também de grandes estufas, tanto nas áreas que vão sofrer com frio,
tanto naquelas que vão sofrer com calor, porque aí você consegue minimizar o efeito dos climas extremos, tanto calor quanto frio, porque tanto muito calor quanto muito frio prejudica as lavouras. Mas se você tiver estufas, onde você vai ter clima artificial, luz artificial, vai poder usar essa água tratada que vem do mar e vira água potável, então você pode salvar as lavouras e diminuir o impacto do El Niño sobre a produção agrícola. Então, se você consegue poupar as lavouras, você poupa as lavouras, você poupa a agricultura, você poupa a agropecuária, você poupa o comércio, você poupa as pessoas, você poupa o campo, você poupa as cidades. Se você conseguir construir isso em tempo hábil, se você fizer essa construção de grandes estufas em tempo hábil, se você construir essas centrais de tratamento de água em tempo hábil, fazer isso logo. Então, na China, por exemplo, a galera está acostumada a fazer projetos muito rápido. Tem prédios na China que eles levantam em uma semana, então dá para fazer isso de forma rápida, no exemplo da China, copiando o exemplo do Japão, de saber usar os seus espaços, e copiando o exemplo de nações do Oriente Médio que apesar da estiagem de chuva, sabem usar a água do mar, transformá-la em água potável e distribuir para a população. Então são exemplos que podem ser copiados no Brasil todo, tanto no Brasil, que vai sofrer com climas extremos de calor e de estiagem, quanto nos lugares que vai sofrer com frio, chuva, inundação e enchente, beleza? Então pode-se fazer isso aí. E no Brasil todo também, outra coisa que é legal, começa a ver vídeos de sobrevivencialismo, vídeos sobre como estocar alimento e como guardar água. Também é uma coisa bacana de se fazer em qualquer lugar. Então tem lugares que vão sofrer com frio, como naqueles que vão sofrer com calor, que vai ter mais calor, mais frio, entendeu? Então, em ambos esses lugares pode-se aprender a se fazer essas coisas. Sobrevivencialismo. Então comece a ver vídeos de sobrevivencialismo aí na internet, entendeu? Vai colhendo as dicas, as informações aí. E nos lugares que vão sofrer com calor, começa a aprender a baixar a temperatura da casa usando ferramentas artesanais, tá? Porque isso é possível. Então, dá uma olhadinha nesses vídeos aí e aprende essas dicas, que são uma coisa boa, beleza? E se você me assistiu até aqui, muito obrigado por ficar, beleza? Eu sou o Davi Cavalcante, esse aqui é o do David Channel Brasil. Isso sou eu aqui compartilhando informações sobre o que é o El Niño, qual é o efeito dele sobre o Brasil e sobre o mundo, e sobre aqui hoje nossas autoridades e você, cidadão, pode fazer para minimizar os efeitos do El Niño sobre a sua vida. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu joinha, curte, comente, compartilha, porque fazendo desse jeito você fortalece aí o canal, beleza? É isso aí, galera. Até depois. Valeu. Tchau.